Olá! No vídeo de hoje você vai descobrir se realmente a habilidade de engatinhar é obrigatória. Mas antes, para que você esteja sempre por dentro de tudo que envolve o desenvolvimento motor do seu bebê, se inscreva aqui embaixo e não perca nenhuma aula minha. Eu vou te explicar por que a habilidade em engatinhar não é um marco obrigatório. Ela não é um marco obrigatório, porque se o seu bebê, ele passa por todas as etapas do seu desenvolvimento dentro do primeiro ano de vida, rasteja pela casa toda, começa a evoluir para o 4 apoios, se coloca de pé nos móveis, começa a dar passinhos laterais, começa a passar de um móvel para o outro e então dá os seus primeiros passos, realmente ele está num desenvolvimento dentro do esperado, que a gente chama de desenvolvimento típico, desenvolvimento motor típico. Sendo assim, não tem com o que você se preocupar. O que isso significa? Significa que então, se ele não engatinhou, mas ele realmente adquiriu todas as suas habilidades motoras dentro do tempo ideal, não tem com o que você se preocupar, você não precisa procurar um profissional, no caso um pediatra, um ortopedista pediátrico, um neuropediatra, para averiguar se está acontecendo alguma coisa, se existe alguma questão a ser investigada com o seu filho. Isso não significa que você não deve incentivar ou engatinhar, que ele então pouco importa e que o que importa mesmo é que seu bebê fique de pé e dê os seus passos. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente não é um marco obrigatório, porém é muito, muito importante que ele engatinhe. E eu posso considerar a habilidade de engatinhar a mais importante dentro desse primeiro ano de vida. Por quê? Porque existem muitos estudos que trazem os benefícios reais dessa habilidade comparado aos bebês que não engatinharam. Então são muitos benefícios e é a habilidade fundamental que o teu bebê tem que ter no primeiro ano de vida. Então são coisas distintas. Sim, você não precisa investigar que tem alguma coisa acontecendo com o seu bebê, porém é muito importante que ele engatinhe. Primeiro, esse primeiro ano de vida do seu bebê, ele só acontece uma vez. Então essa janela de oportunidade que a gente chama, e o que é janela de oportunidade? É quando o bebê ele está susceptível a uma habilidade em determinado mês de vida. Então, essa janela motora do engatinhar, ela se dá dos 6 aos 10 meses de vida, com uma média da aquisição de 8 meses. Isso significa que depois dos 10 meses, fica muito difícil a gente ensinar o nosso bebê a engatinhar. Não é impossível, mas fica muito mais desafiador. Porque esse bebê de 10 meses agora, ele quer andar, ele quer estar de pé. Então, sendo assim, nós temos dos 6 aos 10 meses de vida dos nossos bebês para fazer de tudo, incentivar muito em casa essa habilidade do engatinhar. Alguns benefícios, então, que essa habilidade traz e nenhuma outra habilidade traz. Estímulo visual. O estímulo visual que o seu bebê tem ao engatinhar é totalmente diferente de qualquer outra habilidade. E é muito importante para depois, para sua vida futura, alfabetização, fase escolar, leitura de quadro de lousa, leitura de um caderno, essa transição da leitura do caderno para a lousa, né? Então essa profundidade, essa troca visual, esse foco, esse segmento visual que ele usa é muito parecido com esse estímulo visual que ele tem no engatinhar. Sendo assim, esse estímulo visual ele é único quando o bebê engatinha. E isso traz muitos benefícios para a sua vida futura, para a sua vida adulta, para vocês terem ideia da importância desse estímulo visual. Grande benefício do engatinhar, as trocas dos hemisférios cerebrais, ou seja, as conexões neurais que o engatinhar gera. Quando o bebê faz a alternância de membro, quando ele intercala braços e pernas no movimento, ele está estimulando de uma forma cruzada esse cérebro o tempo todo. Então é muita conexão. Essa conexão é ampla, de muito aprendizado, muita criação de estratégia. Quando o bebê ele engatinha, ele tem que pensar como que ele vai fazer para se colocar debaixo de uma cadeira, como ele vai fazer para passar pela porta. Então, qual estratégia ele vai usar com o seu corpinho para poder se movimentar da melhor forma? Só o engatinhar que traz realmente essa criação de estratégia. Autonomia.
Um bebê que engatinha em casa, ele tem muita autonomia. Mas, Chadane, por que o bebê que arrasta não tem tanta autonomia? Ele tem também. Só que o engatinhar, ele demanda um gasto energético muito menor que o rastejo. Alguns bebês que arrastam, às vezes ficam um pouco mais irritados, porque exige um pouco mais do corpinho, porque a barriguinha tá ali encostada no chão e exige bem mais dele do que se ele estivesse engatinhando, essa barriguinha livre do chão, ele em 4 apoios. Então é um movimento muito mais inteligente que o bebê faz quando ele engatinha. Então ele é muito mais feliz no chão. Ele consegue brincar melhor, ele se sente mais seguro, ele se sente mais confiante, ele se sente mais competente quando um bebê engatinha. Ele tem autonomia. São muitos benefícios: fortalecimento muscular, fortalecimento do ombro, fortalecimento de tríceps, mobilidade da articulação da coluna, encaixe do quadril. Então o bebê fica com o quadril encaixado, traz muita saúde articular, fortalece demais, traz muita consciência corporal, né? É comprovado que a criança que engatinha, ela tem muito mais consciência de espaço, né? Esquema corporal, ela se compreende no mundo de uma forma muito melhor. Sendo assim, esses são alguns dos benefícios que o engatinhar traz. Sendo assim, não tem motivo para você não estimular ao máximo o seu bebê engatinhar aí na sua casa. E não é difícil. Quando a gente respeita as etapas do bebê, quando a gente entende o que incentivar, como oferecer um ambiente ideal mês a mês, as coisas fluem naturalmente. Então não precisa exigir do bebê aquilo que ele ainda não é capaz de executar, e sim simplesmente dar os incentivos adequados mês a mês para que o engatinhar aconteça de uma forma natural. Então, para resumir aqui para vocês, não é marco obrigatório, porém o bebê se beneficia muito, muito, muito com o engatinhar. Então fica aqui a minha recomendação: incentive ao máximo essa habilidade. Um beijo e até a próxima aula!